Olá, amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo possivelmente bem. Em breve você vai ver bandeiras desfraudadas em cima de campanhas bem planejadas, mal planejadas, feitas por marqueteiros, sem nota fiscal, com nota fiscal. Em breve você vai ver gente com dinheiro do fundo partidário, com dinheiro do fundo eleitoral, com dinheiro do fundo sem fundo, com dinheiro de todas as fontes, do Caixa 2, do Caixa 3. Você vai ver gente que nunca emitiu uma nota fiscal, mas sempre usou estradas, escolas, sistema de saúde único. Você vê inúmeras pessoas, milhões de pessoas que sonegam, que absolutamente são invisíveis ao fisco. E você percebe que as bandeiras que elas desfraudam nas eleições que virão serão sistematicamente mais amenas, mais calmas, mais opacas, mais escondidas, por conta do medo do bichinho que está matando muita gente, se for verdadeira a estatística da qual nós tomamos conhecimento todos os dias. Quando fala em bandeira, eu penso que uma bandeira custa caro para mandar fazer. Quando eu penso em faixas vermelhas, faixas azuis, amarelas, verdes, marrons, pretas, eu penso em cores. Pensando em cores, eu procurei, de certa maneira, acidentalmente, o livro A Psicologia das Cores, escrito por Eva Heller. Como as cores afetam a emoção e a razão. E eu acrescentaria aqui neste subtítulo do livro cuja menção eu fiz. Afetam a razão e a emoção, principalmente na hora de decidir a paixão política por casos e casos de fundos e fundos, de fundos sem fundos, de sonegação fiscal, de gente que não tem a menor vergonha em não emitir nota fiscal de serviços, prejudicando o seu município. Você vai ver centenas de candidatos a vereadores que nem sabem o que é imposto sobre serviço, que não conhecem a lei orgânica do município, não conhece o que seja a noção de débito e crédito, não conhece o que seja a Constituição do Estado, a Constituição do país, a diferença de uma Constituição que tem 6 ou 7 artigos, como a Constituição americana, e a Constituição brasileira, que tem quase 400 artigos ou coisa parecida, nem sei quantos tem. Quando falo em bandeiras, em campanha, em breve, as bandeiras serão desfraudadas, correta ou incorretamente. Veremos nas praças principais pessoas pagas para ficar com o braço cansado, balançando bandeiras de partidos que jamais você viu, que jamais se preocuparam com o caráter ideológico do pensamento de um partido em favor de outro ou contra outro. Você verá meninos e meninas com os braços cansados, repito, abanando bandeiras de cores diversas, mas nem eles e nem ninguém estará preocupado o que significa a cor daquele partido, daquela bandeira. O que significa aquele baloiçar das bandeiras antes das eleições, ou depois delas, se vitoriosos forem, se derrotados forem, desaparecerão. Trago para vocês aqui uma estatística que pode parecer alguma coisa inadequada, ou quem sabe inoportuna, ou quem sabe talvez desproposital para o momento, mas prestem atenção aqui. As cores preferidas, o azul 45%, nós temos azul na bandeira do Brasil. O verde, temos o verde 15%. O vermelho, 12%, nós não temos vermelho na bandeira do Brasil. O preto não temos 10%, o amarelo 6% temos amarelo, violeta não temos 3%, laranja 3% não temos, branco
2%, rosa 2%, marrom 1% e ouro 1%. As cores menos apreciadas, marrom 20%, rosa 17%, cinza 14%, violeta 10%, laranja 8%, amarelo 7%, preto 7%, verde 7%, vermelho 4%. Falando em vermelho, a Praça Vermelha em Moscou significa Praça Bonita. A cor vermelha, ela é para nós o vermelho, para eles vermelho significa na língua russa bonito. Ouro 3%, prata 2%, branco 1% e azul 1%. As cores menos apreciadas. Então aqui há dois quadros, as cores preferidas e as menos apreciadas. Bom, o autor diz o seguinte aqui, ó, o autor do livro. Para preparar este livro, foram consultadas 2.000 pessoas, homens e mulheres, com idades entre 14 e 97 anos, na Alemanha. Todos conseguiram relacionar as cores com sentimentos e qualidades. Dentre suas profissões frequentemente repetidas estão as seguintes, e daí enumera um conjunto todo que eu não vou mencionar aqui, que vai do acompanhante de voo ao açougueiro, que vai do florista ao letrista, que vai do farmacêutico ao historiador, que vai do assistente social ao capitão de voo, que vai da bailarina ao artista, que vai do agricultor ao alfaiate, que vai do historiador ao historiador de arte, que vai do impressor ao jornalista, do jardineiro ao gerente, ao geógrafo, ao geólogo, ao garçom, ao fundidor, ao foguista, ao florista, ao fisioterapeuta, ao físico, filósofo, filólogo. Bem, o meu objetivo agora, aqui, neste momento, neste vídeo, é dizer para você que as cores mais bonitas são as cores da bandeira do Brasil. Eu tenho no meu local de trabalho uma bandeira. Eu sempre olho para essa bandeira antes de fazer um comentário. O verde, o amarelo, o azul, o branco. Eu amo a bandeira do meu país. Eu não tenho vergonha dela. Cada vez que eu ouço tocar o hino nacional, eu faço como meus netos fazem. Eles se levantam, colocam a mão no peito e escutam o hino brasileiro tocar do começo ao fim. Eu tenho poucas oportunidades de fazer isso, mas quando tenho, eu faço. Eu me levanto, escuto o hino com a mão no peito, e se a bandeira estiver sendo desfraldada, eu a acompanho até o topo. E se ela estiver sendo recolhida, eu a acompanho até ser dobrada. Num gesto que nada tem de publicitário, propagandístico ou mercadológico. Cada vez que eu faço um comentário aqui, eu posso não dizer nem falar, mas eu tenho ao fundo a bandeira do meu país. Na hora em que eu vejo tanta gente abandonando a bandeira, o hino, desprezando a nacionalidade, ignorando que o tecido social da nação está sendo desfigurado, tantas são as pessoas que ignoram que nós brasileiros aqui embaixo estamos pagando os impostos para os malandros lá em cima. E lá em cima nem todos podem ser considerados malandro. Lá os malandros são claramente identificáveis. Nós já temos um tipo de pessoas lá em cima que não rouba e não deixa roubar, e esses não são considerados malandros. Nós já temos pessoas dentro da Câmara dos Deputados, já temos gente dentro do Senado da República que está aprovando o marco do saneamento, coisa que jamais se pensou neste país.
foi aprovado pelo ministro Paulo Guedes, pelo presidente Bolsonaro, pelo vice-presidente Mourão, pelo conjunto de governo, dos bons funcionários públicos que estão dentro do Palácio do Planalto governando, maioria pessoas que estão dentro das Forças Armadas brasileiras. Eu me lembro da bandeira do Brasil que está aqui atrás de mim e que sempre aparece. Não está tremulando porque aqui dentro não há vento. Mas se ela fosse colocada lá fora, no jardim, ela estaria balançando, simbolizando a fé que eu tenho neste Brasil, na esperança que eu tenho neste Brasil e no respeito que eu tenho pelo Brasil, ao lembrar dos meus netos que, quando escutam o hino nacional, se levantam, põem a mão no peito e, em silêncio, acompanham o hino nacional. Há muito empregado público neste país que está pouco se lixando se o país se divide ou não se divide, se o país do norte vai ser um e o do sul será outro. Há pouca gente interessada nesta história do governo que não rouba e não deixa roubar, como se a corrupção não fosse um verme que estivesse destruindo as vísceras da nação. Sempre que eu faço um comentário, e eu aqui falo de uma forma quase solitária, eu me lembro desta bandeira verde, amarela, azul, branca, como símbolo da nacionalidade, o símbolo de um momento que vivemos no Brasil, em que há um governo, sim, que não rouba e não deixa roubar. Ao contrário do que acontece entre os governadores e prefeitos que roubam e deixam roubar. Por absoluta decisão do Supremo Tribunal Federal, que tirou o presidente da República da decisão de ser o chefe do Executivo, que tirou a decisão do poder do presidente da República eleito por 70 milhões de pessoas para ser o coordenador do combate do coronavírus. Viva o Brasil! Se tivesse tocando o hino nacional, eu agora me levantaria e com a mão no peito, como cidadão brasileiro, em respeito ao hino e à pátria, ao patriotismo que nos move, eu estaria prestando honras ao governo que não rouba e não deixa roubar. Ao contrário dos governadores e prefeitos que roubam e deixam roubar. Deu para ver isso na compra de respiradores e ventiladores mecânicos para as UTIs. Ladrões! Ladrões! Ladrões do meu país! Eu volto logo mais.